Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Antes de a gente começar e falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de dizer que nós vamos ter boas notícias em breve. Nós vamos aumentar a gama de entrevistados, nós estamos convidando muita gente boa, vamos falar sobre essa sabedoria das idades, sobre todos esses assuntos que a gente vem abordando e nós vamos incrementar bastante isso, né? É um chamado interior, é uma necessidade e a gente vai trazer, vocês vão gostar muito, tenho certeza disso. O programa já está em seu 13º ano, né? A gente sabe que é um compromisso assumido por nós mesmos perante nosso desejo, perante alguma coisa que a gente acha que a gente tem que fazer. Ninguém mandou, ninguém determinou, pelo menos que a gente saiba disso, né? Se tinha que ser assim, assim será, e assim está sendo. Então, aguardem que nós vamos ter muita coisa boa para esse ano de 2018, né? E o tema que a gente apresenta hoje é interessante também dentro desse processo de aprendizado, que a gente tem uma linha. Vocês perceberam? E nesses 13 anos e pelo menos nos últimos 45 anos da minha vida, eu tenho mantido foco. Foco é uma coisa muito importante que toda pessoa tem que ter na sua vida, foco. Porque se você está focado em alguma coisa, você está direcionando toda a sua energia, todo o seu potencial para essa coisa, né? E aqui o foco nos últimos 13 anos, pelo menos, é o Vida Inteligente e todos os seus convidados e todos esses assuntos que a gente vem abordando e fazendo a alegria, digamos assim, a reverberação naquelas pessoas que estão nessa mesma sintonia, nesse mundo das ideias que a gente sempre fala assim, nessa mesma frequência, cada um dentro da sua terminologia, falando sobre isso, né? E isso é muito bacana. Isso faz com que a gente fique num círculo mais fechado. Ele é aberto, mas ele é mais seleto, digamos assim, porque só se aproxima dele as pessoas que têm ressonância com a questão, com os temas e essas coisas todas. Então hoje eu trouxe aqui, tenho acompanhamento hoje aqui de um material que eu vou dar a fonte ao final disso, né? E hoje nós vamos falar sobre os discípulos da lei. Nome pomposo, nome bonito, discípulos da lei. Só o nome também, né? Porque discípulo é aquele que é aprendiz. Ele segue alguma coisa, não necessariamente um mestre, né? Não precisa ser. Somos todos mestres. Então, não podemos ser discípulos de nós mesmos, né? Nós somos mestres e nós somos seguidores de alguma coisa interna, alguma verdade que está aqui, que nasceu conosco, está enraizada aqui, e a gente segue como discípulo essa verdade, digamos assim, que não necessariamente precisa ser um ser, uma pessoa, um guru, qualquer coisa que seja, né? Então nós somos discípulos, e os discípulos da lei, como aqui é o nosso tema, o programa de hoje, eles têm determinadas características que nós vamos dissertar aqui agora, né? Existem, segundo esse estudo que eu vou apresentar para vocês hoje, existem 12 sinais por meio dos quais podemos reconhecer os que servem à lei. Isso aqui, de antemão, já digo, não está escrito, não está assinado embaixo, não é lei o que nós vamos ler aqui. Nós vamos dizer, é um ponto de vista, são evidências que depois, no final do programa, cada um faz o que bem entender com elas, cada um assimila para si, joga fora, descarta, faz o que quiser. Nós estamos aqui para contribuir com o nosso conhecimento, aumentar o nosso conhecimento e, consequentemente, aumentar o conhecimento de todos, para que a gente possa cada dia mais sermos pessoas melhores. Por que eu digo sempre sermos pessoas melhores? Porque em nos tornando melhores, nós vamos tornar melhores o mundo que a gente vive. Se cada um de nós se melhorar, nós melhoramos o mundo. Esse é o milagre. A gente sempre espera que o outro melhore para melhorar o mundo.
A gente sempre delega, a gente sempre culpa, a gente sempre julga e acha que é o outro que tem que mudar para que o mundo mude. Então a gente tem discutido isso todo esse tempo aqui, sobre essa questão da belicosidade, de tudo isso aqui que o ser humano carrega, eu, você, todo mundo. Posso dizer todo mundo? Quase todo mundo, não conheço todo mundo. É o meu achismo, né? E que a gente pode ficar carregando por aí, achando que só vai modificar a nós mesmos ou não modifica nada. Então a gente fica cheio de achismo e a gente se isenta, a gente fica omisso e não contribui para absolutamente nada. Então vamos iniciar aqui com esses 12, vamos dar uma discutidinha sobre esses 12 passos aqui, esses 12 sinais pelo meio dos quais podemos reconhecer os que servem à lei. Vamos falar o primeiro então deles. O primeiro sinal é a nobreza. Quem serve à lei é nobre em seus pensamentos, palavras e ações. É nobre em todos os seus relacionamentos. Obtemos nobreza quando vivemos segundo as regras e os princípios da lei. Quando vivemos na presença do olho vigilante. Uma pessoa nobre é solene, serena, autocontrolada, precisa, sábia e muito educada. Quando encontramos uma pessoa nobre, sabemos que ela está aqui na terra para trazer beleza, bondade, verdade, alegria e liberdade. Primeiro passo, nobreza. Você que está me assistindo agora, você se considera nobre nisso aqui, esses quesitos que eu disse agora? Olha, eu não estou nesse quesito aqui. Tenho que fazer autocrítica, não tenho a mínima vergonha ou medo de fazer autocrítica. Nobre em pensamentos, palavras e ações. Muito difícil, acho, eu estou longe disso ainda, porque eu sou muito crítico, muito observador. É uma série de coisas que eu reconheço, né? Não estou aqui para me julgar também, nem para fazer penitência. Mas meus pensamentos, palavras e ações ainda não estão nem perto da nobreza. Então, eu ainda sou um postulante a ser um discípulo da lei, embora eu queira, embora eu ache que eu seja, né, que eu esteja fazendo um trabalho a favor da lei, patati patatá, ainda estou longe de ser um discípulo da lei, primeiro nesse primeiro quesito, nessas primeiras 3 questões aqui que eu coloquei. É nobre em todos os seus relacionamentos. Isso pode ser que eu tenha uma certa nobreza, porque é através dos relacionamentos que a gente vai se lapidando. E relacionamento não é relação afetiva, namorado, namorada, esposa, aventura, essas coisas, não. Relacionamento é esse convívio, digamos assim, com o seu irmão, com a humanidade. Então, nesse aspecto, eu acho que aí já estamos um pouquinho melhores. Obtemos nobreza quando vivemos segundo as regras e os princípios da lei. Mas quais seriam essas regras e esses princípios da lei? É tudo isso que a gente vem falando todos esses anos, que está escrito em uma série de livros, que eu, por exemplo, não assino embaixo de nada. Não assino embaixo não quer dizer que eu não acredite, mas eu acho que nós temos a gente só conhece um pouquinho dos fragmentos das regras e dos princípios da lei. A gente tem alguma coisa aqui dentro que nasce com a gente, né? E a gente vive em função disso, que é isso que faz com que a gente pense, que a gente ache que a gente tema, que a gente tem uma tendência, essas coisas que a gente tem falado essa terminologia sânscrita, né? Skandhas e nidanas, coisas positivas, negativas. Então eu acho que sim, mas nós não conhecemos ainda, eu acho que nós ainda não conhecemos as regras e os princípios da lei na sua totalidade. Quando vivemos na presença do olho vigilante, esse olho vigilante, a gente não pode, no meu ponto de vista, a gente não pode achar que é alguma coisa externa, né? Eu acho que o olho vigilante é a nossa própria consciência. A partir do momento que você tem consciência de como você é, como você se comporta, como você se comporta, quais são os seus defeitos e quais são as suas virtudes, esse é o olho vigilante. Já disse e repito aqui diversas vezes que o pior juiz que eu acho é a nossa própria consciência. Então esse olho vigilante é você sentir tudo isso aqui que eu acabei de dizer.
Tem alguma coisa que eu sei que está dentro de mim e que tem os arquivos aí de como deve ser a conduta dentro do que tem que ser a sua passagem por aqui, essa vida. Vamos considerar vida, só isso aqui que nós estamos fazendo hoje, vida. Existe um script nisso, existe um script, existe uma regra, né? E a gente tem que seguir, ela está impressa aqui. Você pode mudar como você quiser, porque é o script. Mas que existe e aquilo lá é que vai te levar para o final da peça, você pode ter certeza disso. Uma pessoa nobre é solene, serena e autocontrolada. Precisa. Eu estou longe disso ainda também. Serenidade, ser solene, autocontrolado. Difícil. Quantos de nós ainda não somos isso, né? Difícil. Puxa vida. Esse material que eu estou começando a ler para vocês, eu vou disponibilizar depois na comunidade Vida Inteligente, na seção de arquivos. Aí vocês vão poder imprimir e ler de vez em quando e ver o quanto nós estamos dentro desse trabalho aqui, cuja fonte eu vou dar ao final desse programa. Sábio e muito educado. Uma pessoa nobre é sábia e muito educada, né? Vamos ver se a gente se enquadra nisso. Quando encontramos uma pessoa nobre, sabemos que ela está aqui na Terra para trazer beleza, bondade, verdade, alegria e liberdade. Quando encontramos uma pessoa nobre, nós sabemos que ela está aqui na Terra para trazer beleza, bondade, verdade, alegria e liberdade. Mas todos esses temas, beleza, bondade, verdade, alegria e liberdade, são conceitos que a gente já tem. Será que a gente conhece, a gente sabe o que é beleza, a gente sabe o que é bondade, a gente sabe o que é verdade, a gente sabe o que é alegria, a gente sabe o que é liberdade? Não sei. Você vai dizer, eu sei. Todo mundo vai dizer, eu sei. Mas até onde esse eu sei é verdadeiro? Nós não podemos dizer isso. Agora, que a gente conhece realmente pessoas nobres, eu conheci pessoas nobres nesses minhas 6 dezenas de anos de vida, 6 dezenas e meia passadas, eu conheci pessoas nobres. Se elas são nobres no conceito real da palavra, não sei, mas para mim são nobres. Quer dizer, o que é essa nobreza que eu quero dizer? São pessoas que eu gostaria de me espelhar, que eu gostaria de ter a conduta delas, a forma delas, o entendimento delas, mas isso é processo de cada um. É o processo de cada um. Vai chegar o dia, acho eu, o achismo, de novo, quando nós todos seremos nobres. Todos, e até esses que vocês veem nas páginas policiais, né, no meio político, tudo, nós vamos chegar à nobreza. Por quê? Porque a mesma centelha existe em todos. Então, isso é questão de tempo apenas. Muito bem. Vamos para o segundo sinal. Já que o primeiro é a nobreza, o segundo sinal de quem serve a lei e que pode viver entre nós ou ser membros de nossa família, igreja ou corporação, é o esforço na procura da perfeição. O segundo sinal de quem serve a lei é o esforço na procura da perfeição. O esforço na procura da perfeição. Procurar ser perfeito, o esforço, se esforçar para isso. Evidencia um trabalho em andamento para aperfeiçoar sua personalidade, sua criatividade, os relacionamentos e o conhecimento. Tenta continuamente melhorar seu estado de consciência. Ninguém que sirva a lei é preguiçoso. É tudo ritmo. É como uma corrente está ritmicamente ativo. Puxa vida. Antes de eu começar esse programa, fazer esse programa aqui, confesso para vocês que eu não li esse texto, né? Que eu estou lendo, estou acompanhando com vocês, estou raciocinando com vocês nesse exato momento aqui, desenvolvendo raciocínio aqui. Eu tinha esse arquivo já e hoje ele se apresentou para ser conversado. Então, isso me chamou atenção. Tenta continuamente melhorar seu estado de consciência. Procura com esforço a perfeição. Nós que estamos aqui conversando agora, você que está me assistindo, você procura a perfeição? Você tenta continuamente melhorar seu estado de consciência?
Você é preguiçoso? Nós somos preguiçosos? Temos consciência do que é o ritmo? Nós estamos ritmicamente ativos. O que é o ritmo? O ritmo que eu já conversei aqui, a gente está em sintonia com o todo, sintonia com o que? Com o sistema, mas não esse sistema terrestre, né? O sistema galáctico, universal. Desculpem. A questão das horas que nós conversamos no programa passado, cujo calendário nós estamos totalmente errados em nosso calendário, não trabalhamos sobre o calendário lunar ou solar. Então, a gente não trabalhando, não estando regulados por isso, não vivendo dentro desse horário cósmico, nós estamos fora da sintonia cósmica. Então, fica muito mais difícil a gente adquirir essa consciência que a gente fala aqui, essa consciência cósmica, porque nós não estamos em consonância com ela. Nós não estamos ligados aqui, porque nossa relação de tempo é diferente, nós vivemos de uma forma diferente, desassociados da harmonia do universo. A palavra veio. E lembrando mais uma vez que ninguém que serve a lei é preguiçoso. Se é preguiçoso, não está servindo a lei. Não está servindo a lei. Está fora do ritmo. O terceiro sinal de quem serve a lei é a sua atitude progressista. Pensa para o futuro. Planifica para o futuro, sem ignorar as circunstâncias passadas e as presentes. A visão do futuro o inspira para que planifique, decida e organize. Não está apegado a atitudes passadas. Não ignora os valores passados, mas procura sempre novos modos e meios para introduzir mais luz e amor e melhores relacionamentos em todos os âmbitos da atuação humana. Vive com o pensamento nos novos tempos. Não repete antigos hábitos, condutas e atitudes. Trata de criar algo novo que se adapte melhor à sua visão de futuro. Pode ser encontrado em qualquer campo, e nesse se eleva como o chamado do futuro. Exerce pressão moral sobre o seu meio ambiente, não força os demais, mas sua presença faz com que trabalhem e tratem de avançar para o futuro. Sensacional esse terceiro quesito de um discípulo da lei. Atitude progressista, repetindo, pensa para o futuro. Tem gente que vive no passado. Eu até brinco com algumas pessoas quando a gente... para quebrar o gelo, muitas vezes, eu falo, você parece quem vive de passado, é bilheteria de museu. O museu é que vive de passado. Então você é bilheteria de museu? Não. Já explicamos aqui no Vida Inteligente, ao longo desses anos todos, que é possível mudar o passado. É possível resolver o passado. Já demos aqui as chaves, todas as ferramentas para isso, né? E nós não devemos ficar amarrados nem no passado e também não devemos ficar pensando apenas no futuro sem viver o presente. Então, as circunstâncias passadas e presentes, como diz o texto, inspiram para que a gente planifique realmente, organizadamente, e nos decidamos para o futuro. Porque o futuro que a gente tanto espera, a gente já falou aqui diversas vezes, não só nós, como diversos livros, tudo que é você que vai escrever o futuro. O futuro não está escrito. Você que vai escrever o futuro. Se tivesse tudo escrito, não teria graça nenhuma, né? Você tem aqui dentro o comando de que você deve fazer alguma coisa, está aqui dentro, sim, todas as ferramentas, as chaves, a indicação, o script que eu digo para você fazer o futuro. Mas dentro da sua liberdade de pensamento e ação, você pode mudar isso. Ficando no presente, vivendo no passado ou realmente progredindo para o futuro. Não ignore os valores passados, mas procure sempre novos modos e meios para introduzir mais luz e amor a melhores relacionamentos em todos os âmbitos da atuação humana.
Então é importante a gente não esquecer de absolutamente nada, mas fazer com que esses aprendizados que nós tivemos, que podem ser trabalhados, podem ser resolvidos, podem ser sublimados, sirvam para que a gente viva num pensamento de novo tempo, um pensamento de futuro. Diz aqui ainda, o servidor, o discípulo da luz, não repete alguns hábitos antigos de condutas e atitudes. Trata de criar algo novo que se adapte melhor à sua nova visão de futuro. Isso é importante. Isso que significa que a gente tem que criar novas maneiras de mudar. Tudo evolui. A gente hoje reclama, eu sou pai de 4 filhos, avô de 5 netos, e eu reclamo muitas vezes sobre conduta deles, conduta desse, daquele, porque no meu tempo não era assim, a gente fazia diferente. As gerações mudaram. Eu não posso ter a mesma visão que eu tinha dos meus pais, dos meus avós, da nossa alimentação passada, tudo isso aí é muito bonito, mas pertenceu àquela época. Hoje nós estamos numa outra, está tudo evoluindo, então a gente tem que ter outro tipo de visão, uma visão de futuro, se encontra em qualquer campo essa missão, essa visão, e que na verdade é um chamado do futuro. O próprio chamado, o futuro, ele pede para que você se modifique e se prepare para vivenciar um novo, cujo novo quem vai criar é você. Ele exerce pressão moral sobre o seu meio ambiente, o discípulo da luz, não força os demais, que a gente tem essa mania de dizer, porque você tem que mudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, cada um no seu processo, cada um no seu momento. Mas sua presença faz com que trabalhe e trate de avançar. Isso é uma coisa íntima, né? Isso é uma coisa buscadora. Tem muito, você vê, quando eu fiz o primeiro ano de faculdade de medicina, onde eu parei, interrompi, né? Por problemas de tragédia em família, tinha, na minha turma lá, tinha pessoas de cabeça branca entrando na faculdade de medicina, 60, 70 anos. Por quê? Que era um anseio, que era assim, encontrar a oportunidade naquela idade de poder fazer aquilo que a alma ansiava. Então sempre há tempo, vamos dizer, da gente fazer, de a gente assumir isso. Nunca desista de achar que você está velho, que já é tarde, tudo isso aqui. Não. O seu ser anseia isso, faça isso. Você está ajudando não só a si, como ao todo, principalmente todo. Eu já disse aqui, repito, sempre a mesma coisa. Não adianta a gente ficar falando aqui e não fazer. A gente tem que assumir aquilo que a gente fala. A gente tem que fazer o que a gente tem vontade de fazer. Nós falamos muito em todo, mas se a gente não tiver a consciência de todo, o que é o todo? Se eu não souber o que é, todo é tudo. Não é tudo. O todo não é tudo. O tudo pode ser o todo, mas você tem que ter o atniat niatat, que falam na teosofia, na Sociedade Brasileira de Obiose, é o uno no todo e o todo no uno. Mas você tem que ter entendimento disso. Então, quando eu me modifico, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu estou modificando o todo. Quando eu me modifico para o pior, eu estou modificando o todo para o pior. Mas você é um tantozinho assim e nessa humanidade incrível. Mas poxa, mas eu não sou único. Tem um monte de pessoas que podem estar se comportando como eu. E aí? Aí a gente quer que o mundo mude, mas a gente não contribui. Vamos lá. O quarto sinal de quem serve a lei é a inclusividade. Não é separatista. Olha só, inclusividade, o quarto sinal do discípulo da lei. Ele é inclusivista, ele não é separatista. Ele agrega, ele é agregador, não é separador. Ele não divide, ele traz para perto. Não nos referimos somente, o autor diz, à discriminação racial. Uma pessoa inclusiva não só respeita a existência dos demais, como também está aberta a novas ideias, novas visões e novo conhecimento, igualmente a novas maneiras de fazer as coisas que se adequem melhor às metas. Ou seja, você
ter a mente aberta, como diz aqui, estar sempre apto. Oh, isso aqui é bacana, caiu. Gostei muito desse quarto sintoma. Como é que a gente chama esse sinal, né? Já vamos falar sobre isso aqui, porque às vezes quando a gente encontra um caminho, a gente cerra os olhos ou coloca uma viseira e não quer saber de mais nada. Então isso não é uma pessoa inclusiva. Essa é uma pessoa separatista. Uma pessoa que se fecha na sua viseira e não quer saber de mais nada. Quando ela pode deixar de estar apreciando uma série de coisas que poderiam auxiliá-la nesse caminho. E olha como tem gente e mais gente nesse aspecto, né? Não está cristalizado em suas crenças e tradições. Maravilha! Quantos de nós estamos aí cristalizados em crenças e tradições? Por quê? Porque nos incrustaram uma série de coisas, que isso aqui já está bem preso aqui, como se fosse um cascão, verdades, religiões, ensinamentos, os quais nós não estivemos presentes, passaram e nos fizeram engolir como sendo verdades que nós não vivenciamos, e nós continuamos propagando, passando isso para frente, sem a mínima comprovação, acreditando em coisas que em pleno século XXI, desse calendário maluco que nós temos, é risível. Você tem que rir quando as pessoas, elas não têm esse direito, ninguém tem esse direito de rir da crença do outro, mas tem tamanhos absurdos que a gente ri porque é impossível alguém poder acreditar em certas coisas com todo esse nível de consciência que nós temos hoje. Incrível, incrível. Fizemos recentemente alguns programas a respeito dessas crenças, sobre fins de mundo e outras coisas assim. Então é incrível que a gente possa ainda, em pleno século XXI, desse nosso calendário, achar que existam coisas assim e propaganda essas coisas, né? Então essa questão de a gente estar cristalizado com crenças e tradições, puxa vida, temos que jogar tudo isso aí para o alto. Eu sei que é difícil, claro que é difícil, mas tem que fazer isso, a não ser que você esteja satisfeito com a sua vida. Enfoca respeitosamente todas as tradições e opiniões, o mesmo para o trabalho, cultura e as tradições dos demais. Respeito, isso é bacana, acabei de dizer. E vê beleza, significado, futuro e utilidade neles. Claro que sim, claro que sim. É utilidade? Tem utilidade? Tem. Mas vai buscar a sua verdade. Você esteve lá naquilo que te passam da história? Não. Ou pelo menos que você se lembre, não sei. Se nós tivemos, não tenho prova nenhuma disso. Mas tem algumas verdades, algumas coisas que a gente usa como nossa verdade. A maioria delas, já abordamos isso muitas vezes aqui, não é nossa. Nós temos que respeitar. Eu tenho que respeitar a sua verdade. Não posso de jeito nenhum não acatar a sua verdade, não respeitar a sua verdade. Eu posso não acreditar na sua verdade, mas não respeitar, não. E nós temos que ter respeito pela crença dos outros. Mesmo que a gente ria, mesmo que a gente sorria, respeito. O que você pode pensar, o que você pode acreditar, pode me provocar um sorriso, mas nem por isso eu vou deixar de respeitar o que você acredita. E hoje eu vejo outras pessoas falando o que eu falava no passado e eu me horrorizo. No primeiro instante, porque eu já recebi a voz da consciência e já me avisou: senhor Eustáquio, o que você está horrorizado com o que eles estão falando hoje é o que o senhor falava um tempo atrás, né? O juiz que eu falei que cobra a gente, realmente eu tenho que respeitar, porque eu trilhei aquele caminho. Hoje eu tenho uma outra visão? Tenho, mas graças a esse caminho que eu percorri e que os meus irmãos estão percorrendo agora, e eu me horrorizo com esse caminho. Tá tudo aí pra gente ver, só não vê quem não quer enxergar mesmo. A lei defende a todos, e todas as sendas de investigação, e toda experiência genuína. Olha só que bonito isso, a lei defende a todos, a todas as sendas de investigação, a toda experiência genuína. Todo conhecimento em qualquer campo é precioso para quem serve a lei. A lei advoga pela inclusividade. Quem serve a lei é como uma galinha que reúne os pintinhos debaixo de suas asas.
Cada nação tem uma bela cultura. Quem serve a lei respeita todas as culturas. E se você for estudar as culturas, elas são maravilhosas. Elas são maravilhosas. Não somente as respeita, como também tenta compreendê-las. Olha que bacana isso. Amá-las e desfrutá-las. Veja isso aqui, nós não visitamos os outros países do mundo, não queremos visitar aqui e lá. Por quê? Por causa disso. Amamos e queremos conhecer aquilo lá. Que tudo que nos antecedeu, que faz a nossa formação de hoje, são todas essas culturas que fazem que a gente seja o que a gente é hoje. A inclusividade é o esforço progressista para brindar unidade e síntese. Maravilhoso. Vamos para o quinto sinal, então. Dos 12, né? O quinto sinal de quem serve a lei é a criatividade. Criatividade em tudo, ideias, pensamentos, palavras, atitudes, artes, negócios e no lar. Em todos esses âmbitos e em outros, quem serve a lei manifesta criatividade. Criatividade, ser criativo. Isso é bacana, né? Tá a mente ativa, a mente está no mundo das ideias, procurando sintonizar o que está aí para nós, criar. Criar é trazer o que já existe para o campo físico, né? Ou vice-versa, né? Do campo físico para jogar para o astral. Vamos lá. Criatividade significa construir os modos e os meios que possam satisfazer as crescentes necessidades da humanidade, que possam expandir o sentido da beleza da humanidade. Essas pessoas não se contentam com o que são e com o que podem fazer. Avançam continuamente e procuram novas ideias, visões, inspirações, impressões e revelações. Tentam concretizar essas coisas em formas, atividades e relacionamentos novos para satisfazer as crescentes necessidades da humanidade e oferecer uma visão nova para a consciência humana em expansão. Isso que é bacana, essa lei, a quinta lei, que é a criatividade. Criar para o próximo, não para si próprio. É você criar alguma coisa que todos vão usufruir. Todos vão usufruir. Eu conheço pessoas, vocês também devem conhecer pessoas, que vivem para servir. Isso é maravilhoso. Viver para servir é criar. Conheço pessoas que criam para a humanidade. Criam para a humanidade, dentro das suas profissões, dentro da escolha das suas áreas de atuação. Medicina, engenharia, tecnologia de informação, de uma série de coisas. Isso é bacana, as pessoas voltadas. E eu tenho tido essa sorte, essa graça, né, de conhecer essas pessoas. Não sei, a gente acha semelhante, atrai semelhante, né, pelo menos vibracionalmente. E eu tenho visto isso aqui na prática. Eu tenho visto coisas maravilhosas, pessoas fazendo, inacreditável. Hoje você vê no mundo material, cheio de dificuldades que a gente tem, pessoas graduadas, renomadas, famosas, colocando como prioridade o que elas podem disponibilizar para a humanidade, em detrimento a isso, ao dinheiro. Muitas pessoas hoje coloca o dinheiro em primeiro lugar. Eu vou fazer um projeto, quanto é que eu vou ganhar nesse projeto? Quanto é que isso aí vai me dar de retorno? Então, quando você coloca a cifra na frente, não vai fluir legal. Não vai fluir bacana, porque você está priorizando uma coisa que é o ganho. O ganho não é o ganho. Você tem que priorizar o ganho em outros níveis. O que eu posso contribuir para amenizar o sofrimento dessa humanidade, para dar um futuro melhor, para fazer com que as pessoas vivam melhor, curem doenças. Já pensou se tudo? É aquilo que a gente sonha, essa utopia que a gente sonha. Hoje é utopia porque a gente ainda não tem condição de realizar isso, né? Mas já pensou? Então criar para o próximo, isso é maravilhoso. Criar alguma coisa que todos vão usufruir. Quando eu fiz o trabalho dos fractais, que ainda não estourou, por incrível que pareça, não tem problema. Tudo tem o seu tempo de maturação, né? Eu terminei esse trabalho, o primeiro trabalho, em 2007. Nós estamos em 2018, são 11 anos. Né? O que tem dentro do trabalho dos fractais, quem sabe seja para o futuro. Algumas pessoas já avaliaram isso aí, já sabem. Mas
Tudo tem o seu tempo de chegar onde tem que chegar. São tecnologias, são coisas que facilitam a vida das pessoas. Criar para os outros, é isso. Então, criatividade, você é criativo? Bacana. A sua criatividade está sendo útil para a humanidade? Mais bacana ainda, você é um discípulo da lei. O sexto sinal de quem serve a lei é essa é forte, é a honestidade. Sem honestidade não podemos conduzir, inspirar, criar confiança ou irradiar luz. Qualquer ação para explorar os seres humanos com ideias, propósitos ou atitudes cria horríveis consequências e enterra a causa. Ninguém pode denominar-se servidor da lei se não se graduou em honestidade na escola da vida. Puxa vida! Um servidor da lei é honesto nas influências sobre os demais. Essa pessoa é honesta não porque os demais sejam honestos ou desonestos, e sim porque sua natureza é sê-lo. A honestidade impõe harmonia e ritmo e faz com que a lei influencie os âmbitos nos quais as pessoas honestas moram. Gente, que item maravilhoso esse dos discípulos da lei, honestidade. Honestidade é uma coisa natural, uma coisa nata que nasce com a gente. Isso me faz lembrar do meu querido e saudoso pai, cujos amigos diziam para ele, especialmente um amigo, Dr. Marcos Kertzmann, dizia para o meu pai, André, o nome do meu pai era André, você é irritantemente honesto. Irritantemente honesto. E meu pai era irritantemente honesto. Por quê? Porque ele não admitia alguma coisa boba onde a gente usasse a desonestidade. Você olhar a carta de baixo no baralho, não é o caso, mas estou dando um exemplo. Uma coisa boba, mas nem isso meu pai fazia. Eu conheço gente, nossa, que dom que eu tenho, privilégio que eu tenho, né, de conhecer essas pessoas, que já se ferraram, o termo apropriado não é esse, é feio, até ferraram, já se deram mal na vida por serem honestas demais, por não serem coniventes com certas condutas que feriria interiormente a consciência, a índole dessas pessoas. E hoje, curiosamente, no país, no mundo, nós carecemos dessa palavra, né? A gente vê, o que a gente mais vê é desonestidade. Por quê? Não sei responder. E nem me atrevo a responder. Nem me atrevo. Porque tem aquele ditadinho também que já falaram assim, se o desonesto soubesse o quanto é bom ser honesto, ele seria honesto só por desonestidade, né? Então, a honestidade, ela não se aplica simplesmente na própria palavra, ela é muito ampla, a honestidade. A honestidade consigo próprio, com o seu companheiro, com o seu amigo, com o seu trabalho, com o que você faz, com a sua conduta, com o que você pensa, isso é honestidade. Então, quando a gente apresenta esses sinais aqui do discípulo da lei, a gente faz com que, no mínimo, as pessoas comecem a pensar. Se eu sou desonesto, eu posso me tornar honesto? Claro que pode. Claro que pode. Claro que pode. Quantas pessoas já se redimiram? Quantas pessoas pagaram pelos seus erros? Quantas pessoas adquiriram uma consciência e de repente mudaram? Perceberam que estavam errando ou tendo uma conduta não apropriada para as coisas e mudaram? Claro que sim. Pessoas que foram desonestas a vida inteira podem ser honestas? Claro que sim. Claro que sim. Se eu não acreditar no meu semelhante, não adianta eu estar fazendo programa de televisão, não adianta eu estar conversando com as pessoas, porque eu sou um hipócrita. Claro que sim. Tudo é possível. Todas as pessoas têm a capacidade de mudar. E eu acredito nisso. Sétimo sinal de quem serve a lei: estar livre de preconceito. Oh, coisa difícil, hein? Coisa difícil. Coisa difícil. Meus filhos dizem muitas vezes algumas coisas que eu falo assim: pai, você é preconceituoso, né? Eu falo, eu sou sim, em algumas questões.
Mas o fato de eu admitir significa que eu tenho consciência de que eu sou preconceituoso. Já é um grande sinal. Pior é aquele que é preconceituoso e diz, eu não sou preconceituoso, coisa nenhuma. Quem serve a lei não tem a mente controlada pelo que as pessoas são, fazem ou dizem. Isso aqui serviu para mim. Vou repetir. Quem serve a lei não tem a mente controlada pelo que as pessoas são, fazem ou dizem. Como a gente é crítico, né? Como a gente é julgador. Desculpe se você não é, retire-se, retire você da minha lista, disse como a gente é. Não? Como algumas pessoas são. Tem sua própria luz e funciona nela. Os pensamentos, palavras, ações e conduta das demais não velam sua luz. Não permite que os demais o condicionem, pois não reage segundo as expectativas deles, o preconceituoso. Manifesta beleza, bondade, alegria e liberdade sem ser condicionado pelos que tentam lhe impor suas normas e estados de ânimo. Em sentido mais profundo, estar livre de preconceito significa estar livre para atuar sob a luz da beleza, da bondade, da justiça, da alegria e da inclusividade. Quem está livre de preconceito não prejudica a quem tenta lhe prejudicar. O ato do perdão, né? E sim o cuida mais. Tenta encontrar algum caminho para que este se ilumine, para que este expanda sua consciência e tenta ajudá-lo para que ele se liberte das suas limitações. Isso é parte do seu serviço. Que maravilha isso, né? Deixar de ser preconceituoso e manifestar bondade, alegria, beleza, liberdade, sem ser condicionado por nada, né? Quantos de nós somos preconceituosos? E até quando? Vejam quanto... Aí as pessoas vêm... Não, porque eu sou... As pessoas se identificam. O que eu estou fazendo agora é um ato de preconceito, né? Não, porque eu sou discípulo da luz, eu sou um adepto, eu sou isso, eu sou aquilo. É mesmo? E aí? Você passa por todas esses sinais aqui? Aí a pessoa lê isso aqui, vai fazer esse teste e fala, bom, bem, aqui, lá, então a pessoa é ou não é? Claro que você vai caminhando, vai analisando, vai eliminando por partes, vai tomando consciência. Mas a gente tem que assumir, tem que ter consciência e tem que ter humildade. Não sei se tem humildade aqui. Sei lá, vamos ver se tem aqui entre... Deve ter. Com certeza, humildade é imprescindível para um discípulo da lei, né? Mas a gente deixar de ser preconceituoso é um grande passo para se tornar um discípulo da lei. São poucos realmente os discípulos da lei. Postulantes a discípulos da lei, eu acho que tem aos milhões. Agora, discípulo da lei, pelo que estou lendo aqui, nesse oitavo que nós chegamos, no sétimo que nós chegamos aqui, está muito difícil. Pelo menos do meu ponto de vista. Oitavo sinal de quem serve a lei é estar livre de vaidade e ego. Quantos sobraram, hein, na nossa enquete agora? Quantos sobraram? Quantos discípulos da lei sobraram? Esses dois vícios andam juntos. Vícios, hein? Vaidade e ego. Toda pessoa egoísta está cheia de vaidade. Egoísmo e vaidade, olha. Em realidade, o ego é formado por imagens de vaidade. Quem serve a lei está livre da vaidade. Conhece-se exatamente como é. Sabe exatamente o que tem ou o que não tem. Sabe exatamente o que pode fazer e o que não pode. O ego põe medidas falsas entre os teus olhos e na tua mente. Quem serve a lei serve aos demais e trata de salvá-los e elevá-los. Trata de fazer com que a gente volte a si. Nada o pode derrotar com obras próprias de obscuridade. Não poderá ser derrotado porque isso só pode ser feito quando existe vaidade e ego. Então, enquanto existir vaidade e ego, nós estamos sujeitos a sermos derrotados. Vaidade e ego são coisas que nos prendem na postulação, digamos assim, a gente galgar um degrau dentro de nos tornarmos um discípulo da lei. O que eu tinha lido aqui, um trecho que me chamou a atenção e eu estou querendo lembrar agora e não consigo.
O ego põe medidas falsas ante os teus olhos e a tua mente. Tem razão, tem razão. O ego faz com que a gente não enxergue o que é evidente. Puxa, você não está enxergando. Você não está. Porque ver, todo mundo vê, enxergar, poucos enxergam. Né? Eu sempre digo assim, você tá nesse ambiente, você está olhando agora no seu televisor, no seu vídeo, no seu monitor, você está vendo. Você não está enxergando, porque ao seu redor tem um monte de outras coisas que você vai ter que desviar o olhar para enxergar. Você só vai se dar conta de que elas existem porque você quer enxergar agora, porque ver, às vezes você está num ambiente que você nunca viu aquele objeto. Nossa, aquele bibelô estava lá em cima. Quem é que pôs aquele bibelô? Puxa, tá 3 anos está aí esse bibelô, mas eu nunca vi. Você nunca percebeu, você nunca enxergou. Ver você deve ter visto, mas não se atendeu a pegar. A vida é assim também. Vaidade e ego fazem com que a gente fique cego. O vaidoso, eu sei de tudo, eu não preciso aprender mais nada. Eu sei, eu sou isso e aquilo. Tanto. Agora não mude. Certa vez, é gostoso contar esses fatos aqui, que esse ego e vaidade aqui. Certa vez nós estávamos indo para Alto Paraíso, numa das 33 viagens para lá, né? E a gente fazia meditação e ia conversando, né? São muito tempo de viagem, né? De ônibus ainda, 2.800 quilômetros. Isso. E de volta. Aí alguém um dia me disse assim: ô Grego, você fala muito eu. Aí, puxa, se eu falo muito eu, foi a resposta que eu dei na hora, né? Se eu falo muito eu, é porque esse eu tá aqui, existe muito eu em mim. Então o fato de eu falar muito eu, primeiro, mostra que tem muito eu em mim. Eu, em grego, erro, ego, ego, né? Existe muito. Se eu tenho ego, ele está se manifestando aqui e ele vai se manifestar enquanto ele tiver. Porque o dia que eu deixar de falar eu, é porque eu já sublimei isso, já tenho outro tipo de consciência. Então, todas essas coisas que aparecem ou que as outras pessoas nos chamam a atenção muitas vezes, porque o primeiro passo é crítica, né? Opa, não fala mal de mim, eu não sou vaidoso, não tenho ego, e como eu conheço gente. Então, o primeiro passo é a gente reagir. Não, agradeça, pô. Será que eu tenho ego mesmo? Obrigado, eu vou me observar, pode ser isso. Aí você começa a assistir alguma coisa sua. Nossa, o que eu aprendo nos meus programas. Nossa Senhora, eu assisto. Vê quanto eu estou falando aqui. Eu aprendo, observo. Isso aqui você tem razão. Você tem que mudar nisso. Você está assim. É bom se enxergar. É bom você mesmo se enxergar. Melhor ainda. Porque aí você que está vendo, não são os outros que estão te falando. Então isso é bacana. Deixa aflorar aquilo. Reconheça que você tem e aí sim começa a trabalhar. Vamos lá. O 9º sinal de quem serve a lei é a retidão. Oh, coisa boa. A retidão é a substância com que está constituído um servidor da lei. É a substância com a que está constituído um servidor da lei. As pessoas pensam que a retidão é uma virtude que se aprende na infância. Mas a verdadeira origem radica nas normas impressas em nossa alma nos mundos sutis. A assimilação dos valores verdadeiros nos mundos sutis floresce como retidão nas encarnações terrenas. Não é fácil ensinar a alguém ser reto, mas quando tem experiência nos verdadeiros valores, é naturalmente reto. Os servidores da lei são retos em todos os seus pensamentos, expressões e relacionamentos, porque reconhecem a lei do karma e conhecem os princípios que dominam os mundos sutis. Os grandes não se autopromovem, são reconhecidos pelos frutos. Os componentes da lei não pensam sobre eles mesmos como corpos, formas ou personalidades. Pensam sobre eles mesmos como ideias, direções, correntes de energia, virtudes ou luzes. As pessoas os denominam com muitos nomes, mas eles não são nomes, quadros ou imagens. São princípios, fontes de beleza e guia e visões do futuro. Nos seus estados reais são como sinfonias, flechas de energia
pontes entre mundos, arco-íris entre margens. Se os limitarmos em formas humanas e os convertermos apenas em imagens na debilidade humana, ou os tornarmos tão abstratos que a imaginação humana não pode concebê-los, trabalhamos contra a obra que eles tentam realizar. Construir uma ponte entre o que é homem agora e o que pode vir a ser no futuro. Mas que maravilha, gente! Que maravilha que essa questão da retidão. Não é fácil ensinar a ninguém ser reto, mas quando se tem experiência nos valores verdadeiros, é naturalmente reto. Os servidores da lei são retos em todos os pensamentos, expressões e relacionamentos, porque conhecem a lei do karma e conhecem os princípios que dominam os mundos sutis. Gente, retidão. Caramba, depois desse programa aqui eu vou ter que rever muita coisa na minha vida aqui. Muita coisa. Essas são pérolas que aparecem, né? E a vida é um ensinamento diário. Um ensinamento diário, só não aprende quem não quer. Todo dia é dia de aprendizado, em tudo, em todas as coisas, onde você caminha, com quem você conversa, quem você vê. Tudo, tudo que você ouve, tudo tem ensinamento. Basta enxergar, basta perceber. Isso aqui que eu estou lendo aqui é uma coisa profunda demais, de um valor incrível. Eles não são homens, as pessoas não são homens, não são nomes, quadros ou imagens, a retidão. São princípios, fontes de beleza e guia, visões do futuro. As palavras, as pessoas de retidão. Estou nem aí em dizer que eu sou isso e aquilo, e que eu sou professor, que eu sou tal. Que eu sou mestre, que eu sou professor, que eu sou bom, que eu não sou bom. São seus estados reais, sinfonias, flechas de energia, pontes entre mundos. Uma pessoa reta é ponte entre mundos. Isso é fabuloso. Leiam atentamente, depois compilem, compartilhem isso que eu vou disponibilizar. Já disse ao final do... Então logo o programa vai ao ar. Vai estar na comunidade Vida Inteligente os sinais dos discípulos da lei. Isso aqui é leitura diária para a gente ir tomando consciência, porque a gente vai lendo, vai absorvendo, vai ficando aqui, vai trabalhando e a gente começa a perceber os aspectos que a gente precisa trabalhar. Se a gente postula realmente, isso é um discípulo da lei, né? O que é ser discípulo da lei, hein? Acho que é seguir aquilo que eu disse no começo do programa, né? Alguma coisa que está aqui dentro e seguir esse script da vida de uma forma adequada. E humanidade. Vamos agora para o 10º sinal de quem serve a lei, a fidelidade. Fidelidade à causa humana. Um servidor da lei tenta unir a humanidade e protegê-la de serpentes e coiotes. Unir, fidelidade, unir a humanidade, não fazer cisão da humanidade. Cuida da sobrevivência da humanidade e sua perfeição futura. Cuida do planeta para que ele esteja sadio para poder nutrir seus filhos. Cuidar do planeta. Você sabe como é que cuida do planeta, né? Todo mundo sabe, né? Sofre com os que sofrem nas mãos dos poderosos. Tenta inspirar neles o espírito da liberdade e a libertação. Para ele não existe causa superior à causa da humanidade. E pode subordinar todos os interesses ao interesse mundial. Quer dizer, ele troca todos os interesses pessoais dele pelos interesses da humanidade. Tais pessoas são extraordinárias, realmente são extraordinárias. Podemos descobrir como aumenta seu número por todos os lugares. Isso é verdade. Tem aparecido algumas pessoas assim, mas infelizmente essas pessoas são sufocadas, né? Até quando? Não sei. Vamos ver. Lê fidelidade à causa humana. Fidelidade à causa humana. Ou seja, não penso em mim, eu penso na humanidade. 11º sinal de quem serve a lei é o sacrifício e o heroísmo.
No trabalho mais insignificante, quem serve à lei evidencia espírito abnegado e, em época de crise, irradia espírito heróico. Evidencia coragem, intrepidez e audácia. Sacrifica seu tempo, seu dinheiro, suas propriedades e até sua vida. Vive uma vida perigosa, mas não é tolo. Não é descuidado. É cauto e extremamente cumpridor das normas. Sabe que a vida é perigosa e também sabe que a senda mais curta e rápida é também a mais perigosa. Sacrifício e heroísmo. Isso sim, eu concordo mais do que aqueles seres aqui. Esses são muito mais crescentes, digamos assim, os que sacrificam e são heróis em favor da humanidade, do que aqueles que são fidelizam, né? Esses têm aparecido com maior intensidade. Sabem realmente que transformar o mundo, transformar as pessoas, seguir a lei, ser discípulo da lei, pode lhe custar a própria vida. Realmente a gente tem percebido isso. Todos esses mártires, todos esses avataras, bodhisattvas, barixades, manus, todas essas pessoas, seres que vieram para cá, não terminaram bem na história, né? Por quê? Porque assim, que servem a lei com sacrifício e heroísmo. Não necessariamente precisam ter um final ruim. Não. Mas é que tem que conseguir transformar essas pessoas para fazer com que elas pensem, sintam isso, tenham essa mudança de consciência para que sirvam a lei com espírito abnegado e espírito heróico. E para a gente finalizar a nossa série, o 12º sinal de quem serve a lei é a bondade ou a boa vontade. Um servidor da lei deseja o bem para todos. Que é difícil a gente desejar o bem para todos, né? Da boca para fora tudo é fácil. Na teoria tudo é fácil. Quero ver na prática. A gente sabe que não é assim. Até para aqueles que não podem viver. Um servidor da lei deseja o bem para todos, até para aqueles que não podem viver segundo suas normas. Pensa bem, fala bem e atua em favor do bem, sem discriminação, porque sabe que, tendo completa boa vontade, transmite vontade de quem governa o universo. Opa, vou repetir. Pensa bem, fala bem e atua em favor do bem, sem discriminação, porque sabe que, tendo completa boa vontade, transmite a vontade de quem governa o universo. Quem governa o universo? Não sei. Cada um dentro da sua imaginação, dentro da sua crença, né? Tudo o que tenta fazer e ensinar é ensinar que sejamos bons, que expressemos boa vontade e jamais quebrantemos esse princípio com nossos pensamentos, palavras e ações. A pessoa que é boa e de boa vontade. É dito que aqueles que chegaram a ser mestres são os que durante milhares de anos não caíram nas armadilhas da má intenção, da difamação e da traição. Por isso que tem muito pouco mestre, raríssimos mestres. Quem é que não caiu nas armadilhas da má intenção, da difamação e da traição? A existência de tais vícios em qualquer ser humano revela de imediato que não é um trabalhador da lei, não importando com que roupa ou posição se apresente. Fantástico! Lobos em pele de cordeiro e assim vai. Repetindo. Cadê? A existência de tais vícios em qualquer ser humano revela de imediato que não é um trabalhador da lei, não importando com que roupa ou posição se apresente, a pessoa que não for bondosa ou que não tenha boa vontade. A bondade é a base da vida de um trabalhador da lei. A bondade. Quando encontramos essas pessoas, nos sentimos seguros, protegidos e abençoados. Quando a gente está com uma pessoa de bem, né? Uma pessoa boa. Então, esses são os 12 sinais dos discípulos da lei. Você ouviu tudo isso aqui, você reflita dentro disso. É um estudo que, agora vou citar a fonte, né? É um texto extraído e adaptado da obra El Discípulo, Su Desafio Essencial, de Torcón Saraydarian, de Buenos Aires,
editora Kier, essa mesma editora que fez também Ami, o Menino das Estrelas, lembra? E esse texto, esse trecho dos discípulos da lei, a postulação, os sinais, estão nas páginas de 597 a 604 desse referido livro. Vocês vão ter toda essa referência dentro da comunidade Vida Inteligente no Facebook, para que a gente possa até debater isso aqui, algumas dúvidas que tenho, e a gente trocando essas ideias, a gente vai alimentando essa aqui. Nós acabamos de criar isso, né? Criamos, quando a gente aborda esse assunto, como já foi abordado aqui, já foi falado aqui, a gente vai criando isso aqui e a gente vai alimentar, mas vamos alimentar de coisas boas, tentar trabalhar dentro desses princípios todos, enumerá-los, ver o quanto a gente quer realmente ser um discípulo da lei, se a gente quer continuar a nossa vida vivendo a vida, usufruindo dos prazeres, das coisas boas, de tudo isso que a vida nos oferece, ou se a gente almeja algo mais e mais tranquilo para nós mesmos, né? Em primeiro lugar, para nós mesmos, para os nossos, para a nossa família, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o planeta em si, né? Que é muito bonito a gente falar, filosofar, mas nós temos que praticar bastante. Então é isso. Eu tenho certeza que não foi, pode ter sido cansativo, um monólogo, né? Mas o conteúdo é de extrema importância. Eu fiquei muito satisfeito esse tema ter aparecido, esse material ter me chamado a atenção, que estava nos meus arquivos há anos, e eu ter a oportunidade de compartilhar isso com vocês. Então, por hoje é só. Um fraterno abraço e um feliz sempre.